Seja muito bem-vindo à Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar ao Senhor e cuidar de pessoas. Eu sou o pastor Gabriel Porto e hoje nós vamos dar prosseguimento às aulas de cronologia bíblica, hoje com a segunda aula, cronologia do Novo Testamento. Então, na aula anterior, nós estudamos a cronologia do Antigo, que eu falei lá desde a criação até o período interbíblico. E hoje nós vamos fazer a cronologia do Novo. Lembrando que eu expliquei na aula passada que a Bíblia foi revelada por Deus dentro de um processo chamado revelação progressiva. Eu vou até ler aqui para os irmãos. Deus inicialmente introduziu os assuntos de forma genérica no Antigo Testamento, assentando as bases do que irá desenvolver de forma mais detalhada no Novo. Esse método de Deus se revelar aos poucos, construindo uma mentalidade propícia para entender as verdades bíblicas, é denominado revelação progressiva. Então, Deus, durante todo o Antigo Testamento, vai revelando aos pouquinhos cada um dos assuntos que ele quer tratar. Inicialmente de forma mais superficial, mais genérica, e a cada novo livro, a cada novo profeta, ele vai detalhando e ampliando essa revelação. E agora o Novo Testamento é o momento em que essa revelação vai chegar no seu auge, na sua forma mais completa, para que nós possamos entender tudo o que Deus quis revelar para nós. Então, a partir dessa base do Antigo, Deus vai trazer o auge da sua revelação no Novo Testamento. Dentro da cronologia do Novo Testamento, ela começa ali com o nascimento do Messias. Eu até poderia dizer que o primeiro evento que nós podemos registrar é o momento em que o anjo Gabriel aparece para Zacarias para avisar que a sua esposa ficaria grávida e que ele profetiza ali o nascimento de João Batista, que o menino deveria se chamar João, tá? Esse é o primeiro evento da cronologia do Novo Testamento. Mas eu coloquei aqui a partir do nascimento de Jesus. O que eu vou falar vai parecer que está errado, vai parecer que é anacrônico, né? Mas não é. Jesus nasceu por volta de 5 ou 6 antes de Cristo. Mas como assim? Jesus nasceu antes de Cristo, né? O que acontece? O nosso calendário, né? Na época que Jesus nasceu, o calendário que era usado era o calendário, pelos judeus, o calendário judaico, e pelos romanos, o calendário contado a partir da fundação de Roma. Esse calendário que nós seguimos hoje, contado a partir do nascimento de Cristo, é chamado calendário gregoriano, porque ele foi estabelecido pelo Papa Gregório, muitos séculos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então eles tiveram que rastrear pelos documentos históricos para tentar descobrir o ano que Jesus nasceu, né? E infelizmente eles não tiveram um cálculo 100% preciso para fazer esse calendário. Por isso, nós sabemos, a partir de documentos mais recentes, de que Jesus nasceu entre o ano 5 ou 6 a.C., pelo nosso calendário, porque quando Jesus nasceu, Herodes ainda estava vivo, o primeiro dos 3 Herodes. E ele estava vivo e governando. E existem documentos históricos que dizem que Herodes morreu em 4 a.C., e que nos seus últimos 6 meses de vida ele pediu licença do seu cargo e foi para outra cidade se tratar, porque ele estava doente, para tentar se curar, mas acabou vindo a falecer. Então, se Herodes estava vivo e ainda mandou matar ali os bebezinhos de até 2 anos, nós jogamos aí para 5 ou 6 antes de Cristo, tá? Então, nessa aula de cronologia do Novo Testamento, eu costumo dizer que alguns sonhos de infância de vocês serão desfeitos, tá? Então, o primeiro sonho de infância é esse. Jesus não nasceu no ano 1. Ano 0 nem existiu, né? Mas Jesus nasceu por volta do ano 5 ou 6 a.C. Essa é a cronologia mais correta. Depois, nós temos aqui, ainda entre 5 e 6 a.C., a fuga da família de Jesus, Maria e José, para o Egito. Por lá, eles ficaram por 2 anos até que Herodes morre. E aí, quando o anjo fala que Herodes já morreu e que eles podem retornar, aí sim é entre 4 ou 3 a.C. Então, a família de Jesus retorna para a Judéia, se fixa ali em Nazaré. E nós temos o estabelecimento da família de Jesus entre 4 e 3 a.C. Depois, o próximo evento na cronologia, né, a vida de Jesus em Nazaré.
de 3 de Cristo a 27 depois de Cristo, tá? Aí, em 27, nós temos aqui, dentro desse período, aquele episódio que Jesus, com 12 anos, visita Jerusalém. Então, ele ocorreu ali por volta do ano 7 ou 8 depois de Cristo. E, então, no ano 26, começa o ministério de João Batista. João Batista começou mais ou menos um ano antes do ministério de Jesus. Ele era por volta de 6 meses mais velho do que Jesus, né, de idade. Então, do ano 26 ao ano 28 é o ministério de João Batista, até o momento em que Herodes manda matá-lo, né? Ele primeiro é preso, depois é morto. E no ano 28 começa o ministério de Jesus. Aí você deve ter feito as contas e fala assim, opa, mas espera aí. Se Jesus nasceu mais ou menos 5 a.C. e começa no ano 28, isso já dá 33. Então, Jesus não começou seu ministério com 30 anos, como se diz? Aí que está, irmãos. Essa informação é extraída do início do Evangelho de Lucas. Lucas, ele montou seu evangelho décadas depois da morte e ressurreição de Cristo, com base no relato de testemunhas oculares. E ele diz que Jesus tinha por volta de 30 anos, quando ele começa seu ministério, e não 30 anos exatos. Então, pela cronologia bíblica, Jesus começou seu ministério por volta de 33 anos de idade e não morreu com 33. Vocês vão ver que Jesus morreu mais ou menos com 37 anos. Tá? Então, essa ideia de 33, idade de Cristo, Jesus começou com 30 anos, o ministério durou 3 anos e meio certinho, tudo isso são tradições católicas. Isso não está na Bíblia de forma clara e concreta. Pelo contrário, quando nós analisamos o texto bíblico somado com as evidências históricas, nós vemos que a data mais correta não é essa, tá? Então, o ministério de Cristo durou aí por volta de 4 anos e meio a 5 anos. Né? Como nós sabemos isso? Durante os evangelhos sinópticos, são apresentadas 4 Páscoas que Jesus participou. Então, sendo que a última delas é a que Jesus foi crucificado. Mas, no Evangelho de João, é apresentada mais uma Páscoa que não está em nenhum dos outros 4. Então, ao todo, durante o ministério de Jesus, são mencionadas 5 Páscoas. Por isso, mesmo se ele tiver começado um pouquinho antes de uma dessas Páscoas, tem que ter durado mais de 4 anos o seu ministério, para que possa ter todas essas 5 Páscoas durante o seu ministério, sendo a última a que ele morreu. Tá? Então, de 28 a 33 depois de Cristo, o ministério de Cristo. É importante que essa data, 33 depois de Cristo, a data da morte, ela é documentada. Existem documentos antigos da época do Império Romano que registram a época da morte de Jesus. Então, foi a partir dela que se retroagiu 33 anos para tentar se dizer qual é a data que Jesus tinha nascido. Essa forma que o Papa Gregório usou para calcular, mas acabou calculando errado, tá? Então, prosseguindo aqui, no ano 33, nós temos vários eventos importantes que eu quero detalhar aqui um de cada vez. No dia 10 de Nissan do ano 33, Nissan é o primeiro mês ali do calendário judaico, equivale mais ou menos ao nosso final de março, começo de abril. Jesus entra em Jerusalém, naquele dia que nós costumamos chamar de Domingo de Ramos, onde lá em Mateus 21 o título é Entrada Triunfal, onde Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, é recebido com o povo com folhas de palmeiras, né, e toda aquela cena ali muito bonita. Por que nós sabemos que é dia 10? Porque tem uma simbologia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso sacrifício pascal. E se você voltar lá em Êxodo, quando Deus estabelece a Páscoa judaica ali por meio de Moisés, ele diz que no dia 10 de Nissan, o cordeirinho que seria sacrificado tem que ser separado do rebanho e colocado dentro da casa do pai da família. E ali do dia 10 ao dia 14 ele tem que conviver com aquela família antes de ser sacrificado. E é por isso que Jesus, se vocês olharem antes nos evangelhos, ele já estava perto de Jerusalém antes disso, mas ele fica residindo perto de Jerusalém por alguns dias
esperando até o dia 10, para que essa simbologia se cumprisse exatamente. Jesus é o Cordeiro de Deus, então o Cordeiro de Deus tem que entrar na casa do Pai no dia 10. Por isso Jesus entra em Jerusalém no dia 10 de Nissan, e ali permanece do dia 10 ao dia 14. Então, no dia 13 de Nissan, ele é preso, e depois no dia 14 de Nissan, ele é morto. Exatamente o dia em que tem que ser sacrificado o cordeiro da Páscoa judaica, cumprindo exatamente a simbologia da Páscoa ensinada por meio de Moisés lá atrás na época do Êxodo. Depois nós temos ali a ressurreição no dia 16 de Nissan, junto com a festa das primícias, né? A simbologia da ressurreição de Cristo é descrita por meio da festa das primícias. E aí, depois de ressurreto, Jesus fica 40 dias com os seus discípulos. Esse período vai de 16 de Nissan a 26 de Iyar. E Iyar equivale mais ou menos ao nosso mês de maio, tá? E então, nessa data, né, a ascensão de Jesus ocorre após os 40 dias, 26 de Iyar, do ano 33. Uma semana depois, entre ali os dias 6 e 7 de Sivan, é derramado o poder do Espírito Santo sobre a igreja lá em Atos 2. E aí começa a igreja de fato com o dia de Pentecostes, que ocorre ali entre 6 e 7 do mês de Sivan, que equivale ao nosso mês de junho. E a partir desse momento, a nossa base para a cronologia bíblica deixa de ser os evangelhos e passa a ser o livro de Atos. A partir do livro de Atos, nós podemos criar todo o esqueleto dos eventos do Novo Testamento, tá? Seguindo essa ordem. Então, eu começo aqui a cronologia do livro de Atos dos Apóstolos, que começa exatamente ali no dia 26 de Iyar, com a ascensão de Jesus, descrita ali em Atos 1, e depois em 6 e 7 de Sivan, o Pentecostes em Atos 2. O livro de Atos, ele aborda um período de 30 anos, aproximadamente, que vai ali do ano 33 depois de Cristo ao ano 63 depois de Cristo. É importante nós termos isso em mente porque, lendo tudo corrido, parece que tudo acontece muito rápido. Mas quando nós vamos analisar, os eventos tiveram um longo período de tempo, às vezes 1 ano, 2, 3 anos entre um evento e outro. Porque o livro demorou 30 anos para ser totalmente concluído. E aqui eu comecei a relatar aqui os eventos principais da igreja primitiva. Então eu coloquei aqui, no ano 39 depois de Cristo, a conversão de Saulo, né? Então Saulo se converte mais ou menos 6 anos depois da ascensão de Cristo, tá? E aí ele fica aqueles 3 anos na Arábia estudando as Escrituras, conforme ele mesmo diz lá na carta aos Gálatas, e depois ele volta para Jerusalém, para Antioquia. E no ano 42 depois de Cristo, nós temos ali a fundação da igreja de Antioquia. Então, é a primeira igreja fundada fora de Jerusalém. Até aquele momento, todos os cristãos estavam na região de Jerusalém. E a primeira igreja fundada fora de Jerusalém é a de Antioquia. Em 43 depois de Cristo, o comissionamento de Paulo, né, também junto com Barnabé, como missionário ali, e no caso Paulo como apóstolo, para pregar o evangelho e plantar igrejas em vários lugares. E aqui por volta do ano 45 é escrito o primeiro livro do Novo Testamento, que é a carta de Tiago, irmão do Senhor. Como nós sabemos que é o primeiro livro? Porque na introdução de seu livro ele fala assim, as 12 tribos dispersas em todas as regiões. Ou seja, ele mandou a sua carta apenas para hebreus. Então, isso tem que ter ocorrido num período em que o evangelho ainda não tinha chegado aos gentios. Como nós vemos ali a partir de Atos 10, com Cornélio, e dali para frente o evangelho sendo pregado aos gentios. Por isso nós sabemos que, cronologicamente, o primeiro livro do Novo Testamento é a carta de Tiago, irmão do Senhor, tá? E aí, em 46 depois de Cristo, o apóstolo Tiago, né, o outro Tiago, que é dos 12 apóstolos, ele é martirizado. Então, ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Herodes manda matá-lo.
E por volta do ano 48, o primeiro dos 4 evangelhos é escrito, o Evangelho de Mateus. Ele é o primeiro dos evangelhos. É importante nós entendermos o seguinte: várias evidências nos apontam de que o Evangelho de Mateus, como ele foi escrito por um judeu e para judeus, com o objetivo principal de provar que Jesus é o Messias, aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, tudo indica que a primeira versão do Evangelho de Mateus foi escrita em hebraico, ou talvez em aramaico. E posteriormente, talvez uns 10 anos depois, é que se fez uma versão em grego do Evangelho de Mateus, talvez feita pelo próprio Mateus, ou por alguém diretamente ligado, próximo de Mateus, e essa versão em grego é a que chegou para nós até hoje. Mas a primeira versão, a versão original do Evangelho de Mateus, muito possivelmente ela foi escrita em hebraico ou aramaico, tá? Então, acaba sendo o primeiro dos evangelhos. Depois, no ano 48, nós temos a primeira viagem do apóstolo Paulo, onde ele começa ali a evangelizar a Ásia Menor, os povos ali ao redor. E essa viagem termina naquele episódio ali descrito em Atos 15, onde ele e Pedro se encontram e ele vê que enquanto só tem gentios ali jantando, Pedro está misturado com os gentios, mas quando chegam os judeus, ele sai da mesa dos gentios, para de falar com eles e começa a falar só com os judeus. E isso deixa Paulo muito bravo, ele se levanta e expõe tudo isso na frente de todo mundo, e Pedro fala assim: precisamos nos reunir em Jerusalém para decidir essa questão. E aí eles marcam uma data e é feito o primeiro concílio cristão da história, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, para definir se um gentio que se entrega a Cristo, se ele precisa seguir a lei de Moisés igual ao judeu ou não. E aí os apóstolos decidiram que não precisa seguir a lei de Moisés. Tá? Então, daquele momento para frente, os gentios ficam liberados de seguir a lei de Moisés, eles podem crer em Cristo, fazer parte da igreja, tudo normalmente, sem precisar guardar as regras da lei de Moisés. Tá? Então, depois do Concílio de Jerusalém, começa a segunda viagem missionária de Paulo, no ano 51 depois de Cristo. Durante essa segunda viagem missionária, ali de Corinto, Paulo escreve as suas 2 primeiras cartas, que são 1ª e 2ª Tessalonicenses. Por que ele teve que escrever essas cartas? Ele chegou em Tessalônica e ficou ali apenas alguns dias, um período muito pequeno. Mas algumas pessoas creram. Mas houve uma forte oposição contra Paulo ali em Tessalônica. Então ele é obrigado a sair de Tessalônica, vai para Corinto, que é uma cidade vizinha, escreve ali uma carta aos Tessalonicenses, instruindo eles em como deveriam viver a vida cristã, o que deveriam fazer, e manda ali aquela carta ser entregue por um de seus ajudantes, para que os cristãos de Tessalônica pudessem ter alguma base doutrinária. E ele fica ali em Corinto algum tempo, esperando a carta chegar, eles lerem, darem um retorno. E é interessante que quando chega o retorno, basicamente eles falam assim: olha, Paulo, como você está dizendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, então a gente não vai mais trabalhar, não vai mais fazer nada da vida, vamos ficar parado aqui, pregando o evangelho na praça, porque Jesus está para voltar a qualquer momento. Aí Paulo é obrigado a escrever a 2ª Tessalonicenses, explicando: não é bem assim, né? Você tem que continuar vivendo a sua vida normalmente, trabalhando, fazendo seus afazeres, vivendo em santidade, enquanto aguarda a primeira vinda do Senhor. E ali ele manda essa 2ª carta aos Tessalonicenses para complementar essa instrução que ficou faltando na primeira carta. E essas são as 2 primeiras cartas de Paulo no Novo Testamento. E então, depois disso, começa a 3ª viagem missionária de Paulo, ali em 54 depois de Cristo. E essa é a que ele chega mais longe. Então, durante esse período, ele vai escrevendo várias cartas durante o seu tempo de viagem. Ele escreve 1 Coríntios, Gálatas, as 2 em 57 depois de Cristo, 2 Coríntios e Romanos, as 2 em 58 depois de Cristo.
Até que em 58 é aquele episódio quando ele volta para Jerusalém e ali ele é preso, né? Então, nós temos ali Paulo sendo preso em Jerusalém. Ele temia que os judeus ali iriam fazer algum tipo de armadilha para que ele fosse morto. E então ele clama pelo seu direito de cidadão romano de ser julgado diretamente pelo imperador. E pela lei romana, os governadores romanos eram obrigados a acatar isso, e ele tem que ficar como prisioneiro, sendo transportado numa viagem até Roma, né? E aí ele passa primeiro por Cesareia, né? Porque ali de Jerusalém tem um caminho por terra até Cesareia, onde Cesareia é o litoral, para dali ele pegar um barco em direção a Roma, né? Então, nessa época, Lucas já está acompanhando ele, e por meio desses vários relatos, ele escreve o Evangelho de Lucas. Então perceba aí mais ou menos 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Então ainda tinha várias testemunhas oculares vivas do que Jesus fez, e é com base nos relatos dessas testemunhas que Lucas recolheu, organizou no mais próximo possível de uma ordem cronológica e montou o Evangelho de Lucas, né? E aí em 62 depois de Cristo, Paulo é aprisionado em Roma. Enquanto ele está preso, ele também escreve várias cartas. As cartas Efésios e Filipenses, Colossenses e Filemon foram cartas escritas durante o período que Paulo estava preso pela primeira vez em Roma, porque ele foi preso 2 vezes, eu vou falar daqui a pouco isso. Aí nós temos também em 63 depois de Cristo, a carta de Judas, irmão do Senhor, né? A primeira carta de Pedro, e a conclusão do livro de Atos. Então, se você pegar o finalzinho do livro de Atos, ele termina assim: Paulo chegou em Roma, ficou em prisão domiciliar numa casa alugada por aproximadamente 2 anos, e ali ele recebia vários irmãos em Cristo e pregava para eles e os evangelizava. E Lucas resolveu terminar o seu livro de Atos dos Apóstolos assim. Ele não quis contar o que aconteceu depois disso, ele tentou parar ali no momento de final feliz, digamos assim, porque as coisas que aconteceram depois disso foram muito tristes. Nós temos depois ali o martírio de Paulo, o martírio de Pedro, a guerra judaico-romana, foram todos eventos muito difíceis, né? Nero colocando fogo em Roma, então ele preferiu terminar ali no momento mais tranquilo, tá? E aqui se encerra a cronologia do livro de Atos. A partir desse momento, nós vamos falar de eventos após o livro de Atos, coisas que ocorreram depois que a narrativa do livro de Atos já foi concluída. Então nós temos, em 63 depois de Cristo, Paulo é solto. Nesse momento é escrita a carta aos Hebreus. Tá? A carta aos Hebreus é o único livro do Novo Testamento que não tem autor definido, mas possivelmente foi escrito por Paulo. Tá? O autor mais provável é Paulo, mas nós não temos como ter certeza disso como das outras cartas, mas é o autor mais provável. Também Paulo escreve sua primeira carta a Timóteo, né? Timóteo foi, assim como Tito, foram pastores ordenados diretamente por Paulo, e eles eram auxiliares de Paulo, de levar cartas de um lugar para o outro, organizar igrejas. Eles representavam muitas vezes a autoridade de Paulo em algum lugar enquanto ele estava preso. E aí, no ano 64, nós temos a elaboração do Evangelho de Marcos, que Marcos escreveu com base nos relatos de Pedro. Então talvez você possa pensar, mas por que Marcos é o menor dos evangelhos, se nessa época já existia Mateus e Lucas, né? Porque Marcos, quando Pedro foi para Roma, ele foi para Roma junto. E lá em Roma não tinha evangelho para os romanos, né? O evangelho de Mateus ficou ali mais perto da Judéia e Ásia Menor, e o de Lucas também. Então ele resolve fazer uma versão do evangelho para os romanos ali, para que eles conhecessem a obra de Cristo. E Pedro, coitado, já velhinho ali, né, por volta ali dos seus 65, 70 anos de idade, ele foi contando o que ele ainda lembrava. E aí ele foi contando, Marcos foi registrando, e por isso ele é o menor dos evangelhos, é uma versão mais resumida, porque ele é com base nos relatos de Pedro, um Pedro já idoso, digamos assim, que não lembrava de tudo o que aconteceu em detalhes, né?
E aí, em 64 depois de Cristo, Paulo é preso novamente, porque quando Paulo é liberto depois dos 2 anos de prisão, ele recebeu a ordem, nós vamos te soltar, mas você está proibido de falar a respeito de Jesus em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Se nós pegarmos você falando de Jesus de novo, você vai ser preso. Mas lógico, ele não obedeceu. Ele continuou viajando pelas cidades e pregando o evangelho, até que ele relata lá na sua segunda carta ao Timóteo, que quando ele chegou ali perto da Galácia, se não me engano, ele acaba sendo preso. Ele é pego em flagrante, pregando o evangelho, e é preso novamente. E aí ele vai para a segunda vez na cadeia em Roma. Dessa vez ele é condenado, ele não é absolvido. Durante o tempo que estava nessa segunda prisão, ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo, e no próprio ano de 64, durante o reinado de Nero, Paulo é martirizado, ele é decapitado, né? E depois, nessa época, Pedro também já tinha ido para Roma, já estava morando em Roma e evangelizando ali os cidadãos romanos junto com Marcos. E por conta da perseguição desencadeada por Nero, que colocou fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos, Pedro acaba sendo preso também e também é martirizado. E ele tem um relato muito bonito, que quando eles vão colocá-lo para ser crucificado, ele diz assim: me crucifiquem de cabeça para baixo, pois eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre morreu. E ali, conforme diz a história da tradição dos pais apostólicos, Pedro é crucificado de cabeça para baixo ali em 65 depois de Cristo. Então ocorre o martírio. Depois, no ano 66 depois de Cristo, começa uma guerra entre os judeus, entre a Judéia e o Império Romano. Essa guerra judaico-romana, em que os judeus tentam se libertar ali do jugo de opressão dos romanos. E essa guerra dura 4 anos, até que em 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, que depois veio a se tornar imperador, ele consegue cercar Jerusalém por mais de 1 ano, até que, bastante enfraquecidos, ele invade Jerusalém e destrói totalmente a cidade e o templo. A maioria dos judeus são mortos, os poucos sobreviventes são aqueles que conseguiram fugir. E aí a Judéia deixa de existir novamente como nação, né? E os romanos dão outro nome para a cidade, constroem outras coisas ali e tentam apagar do mapa, riscar do mapa mesmo a existência do povo de Israel. E nós temos aí os eventos finais do Novo Testamento. Então, depois dessa data, o único apóstolo vivo ainda é o apóstolo João. Ele vai ali para Éfeso, que era a maior cidade ali da região da Ásia Menor. E de lá ele fica coordenando as igrejas da Ásia Menor, né? Resolvendo conflitos, passando instruções doutrinárias. Então, nessa época, ele escreve o Evangelho de João. Entre os anos 80 e 90, ele escreve suas 3 cartas, até que em 92 ele é preso e levado para uma pequena ilha ali no Mediterrâneo, a ilha de Patmos, que servia como prisão. Ele fica ali alguns anos. Em 96 depois de Cristo, João recebe a visão dada por Jesus do livro de Apocalipse, ele registra todo o livro de Apocalipse e assim se encerra as escrituras do Novo Testamento. O último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, é escrito ali pelo apóstolo João na ilha de Patmos, no tempo em que ele estava preso. Depois de alguns anos, o imperador morre e o outro que sobe ao poder libera os prisioneiros ali de Patmos. João é solto, volta para Éfeso e por volta do ano 100 ele morre em idade avançada de causas naturais ali em Éfeso. E é interessante que na cidade de Éfeso de hoje, né, existem 2 túmulos e os 2 se fala que está enterrado ali o apóstolo João. Então existe essa controvérsia, tem 2 supostos lugares em que está enterrado o apóstolo João e ninguém sabe direito qual dos 2 seria o túmulo verdadeiro do apóstolo João. Tá? Isso por volta do ano 100. E aqui se finaliza a cronologia do Novo Testamento. Na história da igreja se passa para um segundo período chamado período dos pais apostólicos, que são os discípulos dos apóstolos, os descendentes dos apóstolos, que vai ali até o século IV.
Tá? Espero que com essa aula você tenha conseguido entender bem a cronologia do Novo Testamento, a ordem dos eventos históricos, de tudo que ocorreu com Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos. Mais uma vez, foi um prazer ter ministrado essa aula para vocês e nós nos vemos na próxima aula, onde eu começarei a explicar a bibliologia, os grupos de livros que a Bíblia é separada, cada um dos livros que compõem cada grupo, os principais assuntos de cada grupo, quem escreveu, que época foi escrito. Nós vamos fazer aí uma viagem livro a livro da Bíblia, explicando todas essas questões. Então, Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula. Neste momento, quero trazer a você algumas comunicações e queremos, primeiramente, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado através das nossas transmissões. Queremos agradecer também, principalmente, todos vocês que têm contribuído, têm ofertado e têm doado, pois através das suas contribuições e doações, nós temos auxiliado muitas pessoas. Através de todos esses recursos, nós investimos integralmente na obra do Senhor e no auxílio das pessoas que têm passado por necessidade nesse momento da pandemia, onde muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos e também perderam seus empregos. E isso tem feito uma grande diferença na vida dessas pessoas. Então, continue contribuindo, continue participando, sabendo que através da sua doação as pessoas têm sido abençoadas. Nós temos o 0800, que nós utilizamos para receber pedidos de oração, mas nós ampliamos esse atendimento. Então, das 8 às 18 horas, você pode ligar para fazer o seu pedido de oração, mas também para saber como contribuir, como auxiliar aqueles que estão passando por necessidade ou colocar uma sua dificuldade para que nós possamos, na medida do possível, também atender a sua necessidade. Nós queremos ainda pedir que você continue nos acompanhando as transmissões da Batista Vila Formosa. Temos as quartas de estudo às 20 horas e aos domingos as nossas celebrações às 10 horas da manhã e também às 20 horas. É uma alegria saber que você tem nos acompanhado. Deus abençoe. Olá, eu sou o pastor Adilson Brandão e tenho um convite muito especial para você. Nesse tempo de isolamento, de pandemia, de dificuldade financeira, muitas famílias sem trabalho, sem muitas vezes ter o que se alimentar, nós vamos lançar uma campanha #Espalhe o Amor. Nós vamos fazer uma live, vamos transmitir uma live no próximo sábado, dia 6 de junho, a partir das 8 horas da noite, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Participe, vamos demonstrar o nosso amor, a nossa solidariedade e a nossa generosidade na prática. Muitos estão precisando. Vamos nos unir nesse momento, vamos amar uns aos outros realmente na prática. Conto com a sua participação. Divulgue, convide os amigos. Próximo sábado, dia 6 de junho, a partir das 8 horas da noite, lançamento da campanha #Espalhe o Amor na Batista Vila Formosa. Muito obrigado.